Muito bom dia a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão lá em Monterrey, Nuevo León, México, junto ao missionário Miguel Bermúdez Marim, também aqueles que estão de diversos lugares, como nosso irmão reverendo José Hernández e os outros irmãos e todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet nos diversos países que também estão reunidos hoje, sábado 11 de novembro deste ano de 2023. No livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 22, nos diz e caminhou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Escreve 365. Caminhou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. E desenha aí uma estrela de Davi. Podem assentar-se, tenham a bondade. Nesta pequena conversa que teremos neste momento, tendo essa base aí, dessa escritura, e lemos aqui na mensagem: o tempo está nas mãos de Deus. Nos fala o nosso irmão William Souto Santiago, que foi pregada no sábado 9 de outubro de 2004 em Bogotá, na Colômbia, nos diz. Vejam, o reverendo William Branham nos diz em uma de suas mensagens, que também está no livro de citações, isso, que quando os dois caminhantes de Emaús iam falando de Jesus e de como ele tinha morrido e todas essas coisas, Jesus apareceu entre eles e lhes falou disso mesmo, da mesma coisa. Ele esteve abrindo as escrituras relacionadas com tudo isso. Para eles, as escrituras eram como uma película, mas sem áudio, um filme, mas sem áudio. Mas quando Cristo lhes falou, eles abriu todas essas escrituras que falavam dele, ou a respeito dele, da sua morte, na lei de Moisés, os salmos, nos profetas, todas essas escrituras, ardia a alma, o coração deles, ardia quando ele lhes falava. Era como um fogo, essa palavra era como um fogo, ou seja, que aquilo que Jesus estava falando estava chegando aqui na alma. E vejam, diz, quando se fala dele, vejam, ele aparece no cenário, em cena. E uma vez o nosso irmão Branham, ele foi caçar, das vezes que ele ia caçar, e nessa vez houve uma grande tempestade, tormenta. E para não ler toda essa narrativa, vamos ler uma partezinha aqui desta mensagem. Dela estivemos lendo algumas porções ontem, na reunião da noite, da tarde para a noite, da mensagem O que está em vós. Uma parte aqui nos fala. Ele me disse, fala a esses ventos e a essa tempestade e se afastarão. Agora essa Bíblia está diante de mim, na minha frente, minha vida está nisso ou nela. E ele escreve aí, falar a palavra criadora, e desenha uma estrela de Davi do lado direito. E do lado esquerdo escreve isso, e do lado direito desenha uma estrela de Davi. Eu disse, eu me levantei. Eu disse, eu não duvido da tua voz, Senhor. E desenha outra estrela de Davi. Nuvens, neve, chuva com granizo, não me agradam que tenham vindo. No nome de Jesus Cristo,
ou vão para os seus lugares. Eu digo que o sol deve sair imediatamente e que brilhe por 4 dias até que a nossa viagem de caça ou caceria tenha terminado e eu saia com os meus irmãos. E começou a fazer um barulho como dessa forma e depois fez e então foi-se assim, se foi. Ou faz aí o barulho, esse barulho. E aí parou. E eu fiquei bem quietinho. Meus irmãos estavam lá e perguntando o que é que estava acontecendo. E a chuva com granizo e a chuva se detiveram, pararam. E aí veio um vento soprando pela montanha, o qual levantou as nuvens, e uma foi para este lado, leste, norte, oeste e sul, e uns quantos minutos o sol estava brilhando agradavelmente, bem quentinho. Essa é a verdade. Deus sabe que isso é a verdade. Aqui é onde ele diz, que tínhamos citado na quinta-feira, onde na quinta-feira ou na própria sexta-feira, creio que foi na sexta-feira pela manhã, citamos que eu estive lendo um lugar, e é aqui, um dos lugares é aqui, onde ele diz, nesta mensagem, a página 29, os ventos. Agora lembrem-se, Deus criou os ventos. É ar. Deus criou as ondas, é água. Mas quando o diabo entrou nisso, ele revolveu isso para trazer destruição. Deus criou o homem para que fossem filhos e filhas de Deus, mas quando o diabo entra neles, então tem problema. Agora, isso era o diabo que entrou nos ventos para enviar uma tempestade. Não podia o Criador, que criou o vento, dizer, voltem para onde eu os criei? E aí é que ele escreve, a tempestade, quem a produziu foi o diabo. E aí na frente ele escreve, a tempestade foi produzida pelo diabo para destruir. E também escreve, se referindo a essa página, escreve, tal como foi com os filhos de Jó e contra o barco com os discípulos e Cristo, e contra o barco com os discípulos e Cristo, e nas feras, e em muitos homens e mulheres. E em muitos homens e mulheres. Vejam como também ele nos fala, nos diz aí, os ventos. Agora lembre-se que Deus criou os ventos, é ar, isso é ar. Vê? E ele diz, Deus criou as ondas, é água. Mas quando o diabo entrou nisso, misturou isso, revoltou isso, e Deus criou o homem para que fosse filho de Deus. Mas quando o diabo entra neles, então tem problemas. E é por isso que ele escreve na frente disso, tal como foi contra os filhos de Jó e contra o barco com os discípulos e Cristo. Vejam aí as ondas e tudo isso, o diabo entrou nisso que Deus tinha criado, porque o diabo não é um criador. E depois vejam, também diz nas feras, ou seja, até em animais. O diabo também entrou o diabo também, diz, em muitos homens e mulheres, ou seja, também o diabo se manifesta aí. E sempre que o diabo entra na criação, o que ele faz é mal, dano, tanto na natureza, como animais, como em pessoas também. Danifica. Agora continua dizendo, onde tínhamos parado aqui, que foi na página 23 e passamos para a 24, aí onde diz, Deus sabe que isso é verdade. Eu fiquei lá parado, olhando em torno, havendo tirado o chapéu, olhando. Você diz, eu fiquei todo nervoso e eu pensei, o mesmo Deus da criação, o próprio Deus da criação, tudo está em suas mãos. O que é que ele está me dizendo, me falando? E levantei o meu rifle, limpei a mira e comecei a caminhar, me dirigindo ladeira abaixo, e algo me falou, por que tu não caminhas comigo
por este bosque, caminha comigo. E ele escreve aí, caminha comigo e desenha uma estrela de Davi. Eu disse, sim, Senhor, com todo o meu coração. Seria uma das coisas maiores que eu poderia fazer, mais grandes, poder caminhar contigo. Assim que pus o meu rifle no meu ombro e comecei a caminhar por aí. Era um bosque virgem onde nunca se tinha metido um machado, caminhando por ele. E enquanto fazia isso, caminhei um pouquinho, e aí por esses caminhos dos animais, e me senti como que, creio que irei para o lugar onde ontem foi o nosso aniversário. E parei aí por uns quantos minutos, apenas em uma homenagem a Meda, honrando Meda. Aí tem uns álamos que balançam, uma árvore parecida com as betulas, com a casca lisa e folhas bem lisinhas. Apenas um pouquinho montinho, sobre um pequeno monte. E eu disse que caminharei até lá apenas em honra ao nosso aniversário, uma homenagem ao nosso aniversário. Então desci por este lado, então descerei pelo outro lado, por estes bosques escuros, e caminharei em torno dele, e depois irei até lá em direção a Coral Peaks, e voltarei por esse lado. Apenas estava caminhando e me regozijando, e estava dizendo, Pai, eu sei que tu estás caminhando comigo. E que privilégio, não há nada maior com quem eu possa caminhar, ou pudesse caminhar, o próprio Deus, com o próprio Deus. E o sol, tão agradável. E vejam, mais na frente ele nos fala, na página 26, e relata algumas coisas. E mais na frente diz, e eu comecei a caminhar, e enquanto subia por essa subida com 30, 40 jardas na minha frente, eu comecei a subir essa lombada, essa subida, e comecei a me sentir bem fraco. E aí estava um pequeno álamo que balança, como que de 10 polegadas de grosso, fazia como que um L, então voltava a subir. E tão breve quanto eu cheguei nele, me sentia tão fraco que estava cambaleando, tonto, de modo que eu apenas tinha colocado o meu chapéu novamente e reclinei minha cabeça assim desse jeito. E me ficou exatamente bem para poder colocar a minha cabeça nesse álamo que balançava dessa forma. É realmente um álamo, se parece a uma betula, vejam vocês, e eu estava recostado, debruçado nisso aí, estava com a minha cabeça inclinada, e esse sol cálido batia nas minhas costas, e eu pensei, o mesmo Deus que afastou essa chuva e esse vento. E eu ouvi algo que dizia, pate, pate, pate. Pensei, o que é isso? A água desapareceu, o sol saiu. Que barulho é esse? Olhei para baixo, era a água dos meus próprios olhos, correndo pela barba cinzenta e caindo nas folhas secas que Deus tinha secado, que estavam na minha frente. E eu fiquei aí assim, apenas do lado da árvore, minha mão para baixo, minha cabeça recostada na árvore, e minha mão no rifle, assim, de pé aí, chorando, parado aí chorando. E eu disse, Deus, eu não sou digno de ser o teu servo. E disse, eu sinto muito, tenho cometido muitos erros. Não era a minha intenção cometer erros, Senhor. Tu fostes tão bom comigo. Meus olhos estavam fechados, e então ouvi algo como stom, stom, stom. E ele escreve aí os erros por caçar muitos animais para outras pessoas. Levantei meus olhos e de minha frente vinham 3 veados, ou alces. E eu pensei, aí está um para o irmão Evans, um para o irmão Woods, e ali estão os 3 veados. Vê? Justamente o que eu ando procurando, buscando. E eu me preparei e desci a mão para pegar o meu rifle e disse, não posso fazer isso. Eu prometi a Deus que não faria isso. Vê? Eu prometi que não faria. E algo me falou, mas estão aí. E eu pensei, sim, isso é o que um homem uma vez disse para Davi.
Deus colocou eles na tua mão. Você sabe, esse foi o rei Saul. E Joabe lhe disse, mata-o. Aí está. Veja o diabo aí usando a Joabe. E ele disse, aí nesse momento o diabo usando a Joabe. Mas neste momento, quando o irmão Branham está aí, vejam como o inimigo estava aí atacando na sua mente, na mente dele. Essa é a batalha difícil e forte. E ele disse, ou seja, Davi disse, não permita a Deus que eu toque no seu ungido. E esses veados ficaram aí, olhando-me, e eu pensei, eles não podem escapar, não tem forma de escapar. Não estão nem 30 jardas de mim. Eu tenho este rifle, eu estou de pé aqui, e lá estão 3 veados. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer. Era uma serva e 2 grandes servos, de modo que eu me movi. Assim que eu não podia pegar o rifle e falei, não posso. Eu nunca me mexi, apenas permaneci aí. E disse, não posso fazer isso, porque eu prometi a Deus que não faria isso. De modo que esses irmãos não precisam desses veados. Vê? Eu não posso fazer isso. Não posso fazê-lo. E essa serva veio, esse servo veio, fêmea veio, e vejam, tinham 100 homens disparando nelas por 4 ou 5 dias, atirando, assustadas. No primeiro sinal de vermelho, eu tinha camisa vermelha e chapéu vermelho. No primeiro sinal eles correm, mas ali eles estavam parados, os 3 olhando para mim, ou seja, ele tinha a oportunidade para matá-los. E eu lhe disse, mãezinha, leva os teus bebês e volta para o bosque. Tu estás em minhas mãos. A tua vida está em minhas mãos. E desenha aí uma estrela de Davi. Mas eu não vou te ferir. Eu prometi a Deus que não faria isso, vê? E ela se aproximou mais. O irmão Branham toca 2 vezes no púlpito, bate 2 vezes no púlpito, escreve aí o editor. Ela olhava para mim, todos eles se aproximaram até que quase, ou seja, os 3. A mãe e os servos pequenininhos, o servo fêmea e 2 grandes servinhos, ou seja, os 3 servos pequenos se aproximaram dele, do irmão Branham. E ela se aproximou muito mais. Ela olhava para mim, todos eles se aproximaram até que quase podiam comer em minhas mãos. E o vento estava soprando diretamente sobre eles. De modo que ela deu a volta, contornou, voltou um pouquinho, os 3 voltaram um pouquinho para trás. E aí vinha ela novamente. Caminhou diretamente para mim, até mim. E eu nunca me virei, apenas fiquei quietinho. E eu disse, vai para o bosque. A mim também me agrada. Vivam. Vê? A tua vida está em minhas mãos. Mas eu te deixo ir. Tu não poderias escapar. Tu sabes que tu não poderias escapar. Eu poderia ter matado os 3. Como assim, em 1 segundo, ou muito menos. Ou quanto mais, ou muito mais, talvez em 3 segundos. Tão rápido quanto eu pudesse atirar. E eles não poderiam escapar porque estavam de pé aí na minha frente, perto de mim. E eu disse, eu deixo vocês irem. Vão e vivam. Eu fiquei aqui, eu fiquei lá. Eles foram embora caminhando para o bosque. Agora, olha o que o irmão William escreve aqui. Ele desenha uma estrela de Davi e escreve, representa as pessoas ou a gente que passam para o milênio. Pela palavra de Cristo em Moisés e Elias. Agora vejam esse grupo que entra aí. Em Isaías capítulo 65, nos diz,
Não haverá mais aí criança que morra de poucos dias, nem velho que seus dias não sejam cumpridos, porque a criança morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será amaldiçoado ou maldito. Vejam, são pessoas que passam para o milênio, ou ao milênio, e no livro de Citações nos fala de que o milênio, vamos ver aqui, no milênio todavia haverá tempo, ou seja, existirá tempo no milênio, ou seja, porque o milênio é um espaço, um intervalo de tempo, diz o irmão Brana, página 131 de Citações, parágrafo 1169, e olhem, diz aí, agora, Noé foi perfeitamente um tipo daqueles que foram levados para o outro lado. Lembrem-se que quando Noé saiu, Chan ou Cã estava junto dele. O pecado todavia estava lá dentro. O pecado foi diretamente ou direto pela arca, a incredulidade, direto na arca, a dúvida. A dúvida entrou na arca, levada sobre o juízo. Mas Enoque foi muito mais alto que a arca. Ele foi até a presença de Deus. Mas Noé cruzou e saiu fora. E lá ainda estava o pecado lá, o tipo do milênio, da condição mundial ou mundana. E ele escreve, Noé é igual aos 144 mil hebreus. Chan ou Cã é igual à incredulidade. Enoque é igual aos escolhidos gentios. E escreve aí em cima desse parágrafo. O milênio é o fim disso. Ainda haverá tempo depois do milênio. O milênio é um espaço de tempo, mas não a terra nova. Aí é quando fala que o milênio é um espaço de tempo. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão Brana, limpei o meu rosto dessa forma, desse jeito, e nisso algo aconteceu enquanto isso. Uma voz falou claramente desses céus azuis, não tinha nenhuma nuvem, tudo tinha passado, apenas um pouquinho de tempo tinha passado. E uma voz falou e disse, tu te lembrastes da tua promessa, não é verdade? E escreve, te lembraste da tua promessa. E desenha uma estrela de Davi do lado. E eu disse, sim, Senhor. Ele disse, eu também me lembrarei da minha. Nunca te deixarei. E desenha uma pedra angular e escreve, Elias. Nunca te deixarei, nem te desampararei. E aí escreve uma estrela de Davi. E entre a de cima e de baixo uma flechinha apontando uma para a outra. Nunca te deixarei, nem te desampararei. O peso deixou o meu coração e já não esteve aí desde esse tempo. Que nunca mais volte. E vejam, Enoque, em um escrito que o nosso irmão William escreveu no estudo bíblico. Nós tínhamos lido isso em março do ano que passou, do ano passado, nesse estudo bíblico de 2022. Março de 2022, na página 91. Ele escreveu Enoque, sétimo desde Adão. O sétimo desde Adão. Disse, ele tinha a revelação profética, a profecia da segunda vinda de Cristo com a sua igreja, composta ou formada por milhões de milhares. E Enoque tinha a fé de rapto, a revelação do rapto, que é a segunda vinda de Cristo, a qual a igreja terá hoje com o anjo de Jesus, revelando para ela. Ou revelando-lhe. E esse sétimo, que é o sétimo desde Adão,
representa o sétimo anjo mensageiro dispensacional da dispensação do reino, que está no meio da igreja, dando-lhe a fé para ser transformados e raptados aos escolhidos de Deus deste tempo final, que estão caminhando com Deus, que estão caminhando com Deus, tal como Enoque caminhou lá e foi transportado, raptado. E podemos sentir como ele escreveu na frente, fazendo referência a esse lugar onde nós lemos. O irmão William escreveu: algo me disse, por que não caminhas comigo neste bosque? Num sinal de interrogação, de pergunta, e aí escreve aí do lado: caminha comigo. Algo disse para você, Apocalipse 4, sobe aqui. Esse algo evangélico diz, soará o anúncio da sua vinda, ou seja, esse algo que disse ao irmão Branham lá, falou com o irmão Branham, podemos hoje dizer que temos escutado e temos aceito caminhar e aceitamos caminhar com o pilar de fogo, com a coluna de fogo, e dessa forma ele nos abrir as Escrituras e compreender as Escrituras e nos preparar ou preparar-nos para ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Algo me disse, por que não caminhas comigo neste bosque? Através, escreve em cima, através, ou seja, através do bosque, ou pelo bosque, caminha comigo, caminhando com a coluna de fogo, hoje. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar estas palavras de saudação a todos os irmãos que, neste momento de hoje, nesta ocasião de hoje, sábado 11 de novembro deste ano de 2023, estão reunidos nos diversos países e lá, com o missionário Miguel Bermúdez Marim, em Monterrey, Nuevo León, México. Que Deus abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, caminhando com a coluna de fogo hoje, com o doutor, ou pelo doutor José Benjamin Pérez Matos.